já deve ter se perguntado, porque muitos casais reclamam depois da chegada do primeiro filho. Alguns não dão conta. Bem, muitas mudanças acontecem. Tem pesquisas que falam que alguns casais relatam até insatisfação no relacionamento com a chegada do primeiro filho, porque a rotina vira uma loucura. Bem, esse é o Segundo as Intenções, o podcast que muita gente tem vontade de falar sobre essas coisas, mas não tem coragem, mas aqui a gente fala com leveza, profundidade, e para falar desse tema, a sexualidade, como que fica, o casamento, o relacionamento, como que fica. Depois da chegada do primeiro filho, temos duas convidadas especiais. A Natália, seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Essas duas lindas, Natália é médica, cirurgiã plástica, a Vanessa é comunicóloga e todos dois tiveram neném recentemente, né? Vanessa, quanto tempo tá o seu neném? 3 meses. Ai, como é que foi isso? E como é que foi Gostoso isso? demais, né? Intenso, mas impagável. A Vanessa já é o primeiro filho? Sim. Mas... Primeiro filho da barriga e o quarto filho do coração, né? Então a casa... Ela já chegou com a casa cheia? Chegou com a casa cheia. Tem 3 do coração e uma da minha barriguinha, do forninho. Que legal. E Natália, como é que é? Natália era mãe de pet e aí chegou um bebê. Como é que foi isso aí, Natália? A mãe de pet é muito forte. Mas a Luísa, né? É a minha primeira filha e muda muito, né? A gente não tem noção do que é a maternidade, só quando a gente realmente passa por ela. E é muito bom, graças a Deus. Vocês lembram do que vocês pensaram assim, depois que tiveram um bebê? Como é que era voltar para a vida sexual? Teve medo, insegurança? Como é que foi isso aí? Você lembra? Eu lembro. Como é que foi, Vanessa? Cara, assim, o que eu pensei foi o seguinte, eu falei, meu corpo tá diferente. Eu tô oca. Tipo assim, né? A minha barriga tá solta. Então eu pensei assim, como é que vai ser isso? Loucura, entendeu? né? Porque antes você tava ali, você tava normal, você tinha uma vida ok. Aí você ficou grávida, já é diferente. Uhum. Aí a barriga vai aumentando, você tem que se adaptando. Aí depois não tem mais bebê. Aí você fala, e agora? Como é que vai ser esse negócio, né? Aí eu pensei nisso, eu pensei assim, como é que vai ser a sensação? A minha e a dele, né? Porque eu pensei, se eu tô toda doida por dentro, como é que... Não sei como é que vai ser isso. Mas tentando. Fluiu? Né? Foi, assim, com medo, mas foi. Dá Foi, medo. Mas foi legal? Foi legal, mas foi assim, descoberta. É, sabe? um novo momento. É como se começasse de novo. É como se começasse de novo. Porque eu pensava, será que vai, fisiologicamente, né? Como é que tá aqui dentro, né? Mas foi, assim, a gente tem que quebrar um pouquinho os paradigmas, tem que fechar o olho, vambora, apagar a luz. E você, Natália, como é que foi? Então, aí já entra a minha visão de médica, né? Que deixa as coisas um pouco mais complicadas, assim. Isso, é verdade. O seu parto foi normal ou foi cesárea? Foi cesárea. O meu também. Então eu ficava assim, meu Deus, os pontos, eu vou ter hérnia. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Nossa, tá mudando. Nossa, minha barriga tá muito mole. Então, assim, eu acho que a cobrança foi mais minha. Do né? que dele? Do que dele. Essa questão, assim, de... Parece que você perde um pouco a identidade, assim. Você só vira mãe. Você vive aquele universo da maternidade tão intenso que... Você pensa, mas assim, não é o seu primeiro plano, não é aquela coisa assim, sabe? Não é aquilo, nossa, eu quero. Não, a querência não tem, não. Adoro. Não, é uma coisa assim, muito diferente, porque ao mesmo tempo que você quer estar com a criança, você também se cobra, que você também não quer deixar o marido de lado. Então, é muito, muito diferente, assim. E você precisa administrar esse sentimento no meio daquele turbilhão de hormônios. É muito louco, assim. É uma mudança, eu acho que é biológica e emocional, né, Natália? Você, como médica, sim. pode afirmar isso, né? Você tem aquela queda abrupta dos hormônios, né? Aí você tá muito bem, do nada você olha pro neném, aí você fica muito feliz, aí do nada você começa a chorar. Aí você não sabe, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí o marido pergunta, mas o que tá acontecendo? Aí você fala, eu não sei, eu tô chorando. É uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa. E vocês duas amamentam? Sim. Sim, o seu é exclusivo, né? É exclusivo. O meu não é exclusivo, né? Eu uso fórmula. Mas você já tá com o neném de 6 meses, né? Mas no início... Desde o começo. A amamentação, acho que foi a parte mais difícil pra mim, porque ela pegou errado, tive fissura, meu leite demorou a descer, ela fez hipoglicemia, e aí, assim... A gente, como mãe, a gente se cobra, né? Eu me preparei pra amamentar minha filha, né? Pensei em tudo, só que na hora não sai nada como você espera, né? Em todas as áreas, assim. Você se prepara para um parto, você se prepara para uma maternidade, mas na hora você vê que não é nada daquilo que te falaram, não é nada daquilo que romantizaram, que
a realidade é totalmente diferente. A realidade de cada mulher é diferente, né? Sim, sim. Então, isso se aplica também para as questões sexuais também. Sim. Né? Você acha que existe tabu mesmo? Que as pessoas colocam a maternidade de uma forma e... Eu acho. Eu acho sim. Por mais que seja um momento muito sublime na vida da mulher, se ela não tiver um suporte muito bom, ela pode acabar, né, tendo depressão pós-parto, né? Tem a questão dos sentimentos, né, dela que ficam muito aflorados, assim. E isso também reflete no parceiro. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa fase, né? Você teve alguma frustração, assim, alguma coisa que você espera? Quando tava lá na porta, eu falava, rapaz, porque, gente, tem hora que dá vontade de matar, né? O pensamento intrusivo, ele Tem hora acontece. que você dá um soco na cara, você fala assim, não, mas tudo bem, que eu vou respirar, que eu preciso ficar bem. Aí eu choro, aí eu xingava, nossa, aí a Armindo falava, Vanessa, precisa controlar suas emoções. Eu falava, não, vem aqui controlar as emoções de madrugada comigo, vem. É difícil, cara, é muito difícil, porque assim... É muito intenso, igual você disse, né? Muito intenso mesmo. Eu não sei, porque também você disse isso, né? Cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho. Mas eu sou muito coruja. Muito, assim. Eu esperei muito pela Elisa. Muito, assim, muito mesmo. Então, quando ela chegou, ela já tinha chegado no meu coração há muitos anos. Você sabe disso, né? Sim. Então, quando ela realmente veio, assim, pra mim foi uma realização muito grande. Então, eu me fechei ali numa bolha com ela. E não sabia fazer outra coisa, a não ser mãe dela e cuidar dela e ficar com ela e dar peito e dar colo e tudo mais. Então, você esquece por um tempo mesmo. Total. Então, as pessoas à sua volta, elas acabam... Ou elas te ajudam ou elas te atrapalham. Né? Quando elas não estão te ajudando, elas vão te atrapalhar. Porque ou é o barulho que faz ou alguma coisa. Então, você fica realmente muito... Com as emoções muito afloradas. E o marido é essencial, né? Ele é essencial para dividir com você o peso, para dividir as dores, as emoções, né? E também essas loucuras, né? Porque a gente fica meio louca, né? Eu falei que até a Elisa completar 3 meses, eu ia ser uma mãe, assim, absolutamente voltada para ela. O resto eu ia falar, o resto é resto. Eu vou precisar focar 100% nela. E fiz isso. Então, até ela completar 3 meses, eu de fato entrei na bolha, fiquei com ela ali, esqueci tudo, esqueci o mundo. A questão sexual foi uma questão dentro de casa, porque realmente eu virei a mãe, somente a mãe. E aí, o Armindo foi dando os puxões, né? E aí, lógico, tem que voltar. Opa, tô aqui, Vanessa. E aí, mas eu falei assim, olha, quando ela completar 3 meses, eu vou voltar à minha vida. E ela completou domingo. Aí, segunda-feira, eu fiz Botox. Aí, já voltou, né? Ontem eu fui pro shopping e hoje tô aqui, ó. Vamos voltar à vida, tem que voltar. Isso aí, não dá pra... não dá pra continuar do jeito que eu tava. Não dá pra deixar a peteca cair. Não porque dá. Eu vejo que eu passei por isso. Principalmente quando eu tive as gêmeas, né? A Sara e a Rebeca. Porque eu deixei de ser mulher. Parece que eu esqueci o que era ser mulher, passar um batom, prender um cabelo, né? De uma forma decente. Não dá, gente. Às vezes não, cabelo, né? Que o cabelo cai todo. Você fica assim, meu Deus. O resto que sobrou, né? Mãe careca, chorando. O que meu peito marido rachado, barriga mole. Você acorda de manhã e você fala, hoje vai ser diferente. Não dá pra ser diferente. Não. Hoje, quando meu marido chegar do trabalho, eu vou estar bem arrumado, vou estar cheirosa. Você não consegue. Não consegue. Eu tinha planejamento, eu lembro quando a Helena nasceu, né? Que já tinha uma diferença maior da Sara e Rebeca. Eu falava, não, hoje eu vou fazer, acontecer, vou fazer isso. Pedir as meninas para dar um help com a Helena. Aí no dia que eu acordava, a Helena com febre. Eu falava, meu Deus, aonde? Como assim? Parece sacanagem. Às 7 horas da noite, 8 na hora de chegar, você tá lá do mesmo jeito. Com o cabelo pra cima. A gente sem nem comer, sem nem tomar banho direito. Acho que a gente se doa muito, né? A gente abre mão, a gente faz planos, mas quem vira o novo chefinho da casa é a criança, não tem jeito. Né? Se você tiver rede de apoio, ainda é melhor. No meu caso, eu não tive, né? Minha família é do interior, não dava. E aí fui só eu e o Armindo mesmo, assim. E claro, aquelas pessoas que em volta que a gente tem bons amigos, né? Então sempre tem alguém ajudando. Né? Mas na Vera, né? As madrugadas é a gente, né? Então isso torna mais intenso, né? Eu também percebi isso, que eu também não tinha rede de apoio. Eu falava, meu Deus do céu, é loucura misturada com doideira. Exato. E parece que nunca vai acabar. E eu percebo assim, pra mim foi diferente do que foi pro Jackson.
eu sempre achava mais leve para ele do que para mim, apesar dele acordar de madrugada. Ele era aquele pai participativo. Eu lembro de várias vezes eu sentada para amamentar e ele sentava atrás de mim para escorar, para me ajudar. Ele pegava para rotar e falava, vai dormir. Né? Noites extremamente cansadas. Ele falava, não, fica deitadinha aí que eu coloco ela para mamar. Ele que quase fazia tudo porque eu não dava conta, trocava fralda. Mas mesmo ele sendo muito ativo, eu percebo que é muito diferente a maternidade da paternidade. Vocês conseguem ver essa diferença, assim, de uma forma bem clara? Eu vejo porque eu acho que são funções diferentes também. Sim. Sabe? Eu acho que cada um tem uma função. A sofrência é diferente. A sofrência é diferente, a querência também. Entendeu? Porque é diferente. Eu acho que cada um tem uma função diferente e se a gente se embola nas funções, a casa fica desorganizada mesmo, assim. Então, lá em casa, pelo menos, é bem divididinho, assim. Como a gente não tinha rede de apoio, a gente combinou. Eu cuido dela e ele cuida de mim. Porque senão eu ia endoidar, né? Então, ele fazia todas as coisas que eu precisava. O meu prato, ele deixava no micro-ondas pronto para eu conseguir comer. Ele fazia comida, ele fazia o mercado, ele comprava meus remédios. Enfim, tudo que eu necessitava estava na minha mão. E o que Elisa necessitava, eu fazia por ela. Então, isso me ajudou a não me perder. Ajudou. Até para eu não me perder. Porque ele chegava e falava, a gente precisa sair para você ver as pessoas. E aí, ele me chamava, me colocava no carro, me levava para sair, voltava tudo de boa. Cuidava da Elisa quando a gente saía. Ele, olha, fulano, você tá vendo sua amiga? Fulano, você quer que chama fulano pra vir aqui? Então, assim, é porque eu tenho uma necessidade social bem grande. E aí, então, ele cuidou até disso, assim, de chamar pessoas pra ir lá em casa e tudo mais, pra me deixar bem. Então, isso ajudou muito. Então, não foi com a Elisa diretamente, mas me ajudando, tornou tudo mais leve. Então, eu acho assim, se cada casal se encontrar naquilo que cada um sabe fazer e fizer bem, né? Porque não adianta a esposa também cobrar do marido aquilo que ele não vai dar conta de fazer. Sim. E aí vai ser frustração pra sempre, né? Sim. Eu vi um podcast com o Paulo Vieira com aquele cara da Trinca. Esqueci o nome dele. Jota, Flávio Augusto, o outro. Caio Carneiro. E aí o Caio. Não, quem eu falei agora, gente? O Paulo Vieira. Ele é amiga! Os homens têm função diferente das mulheres. Acorda pra vida, amiga. Ele é assim, né? Eu falei, gente, realmente. Então, assim, coisas que o meu marido já falava comigo, eu precisei ouvir um podcast pra falar, não, realmente, pera. Cada um sabe fazer uma coisa, vamos se dedicar naquilo que a gente faz de melhor. E resolveu, assim, deu certo. Bacana. E pra você, Natália, como é que foi? Lá em casa, o que a gente combinou, né? Eu parei de trabalhar, total. Larguei telefone, larguei tudo, e ele foi trabalhar. Mas eu tenho rede de apoio, eu tinha meus pais, entendeu? Isso é bom. Então, enquanto ele estava trabalhando, eu ficava na casa dos meus pais me ajudavam. Se precisava sair para alguma coisa, eu também tentava poupar ele, porque eu sabia que à noite ia ser difícil. Então, eu já tinha essa rede de apoio, já foi um pouco diferente para mim, né? E uma premissa, assim, eu estava lendo muito a respeito, né, dessa coisa de relacionamento conjugal depois do casamento, é que a gente não pode esquecer que o cônjuge tem um papel muito importante, né? Por mais que o filho dependa de você naquele momento todo, o relacionamento entre marido e mulher não pode ser esquecido. Não. Senão você acaba porque a criança cresce, casa e vai embora. E fica vocês dois. Tem que recuperar, né? Recuperar é pior do que manter. Exatamente. Exatamente. Então, é complicado. Mas a minha situação foi mais fácil, porque eu tinha uma rede de apoio, né? Minha irmã, aí pra mim foi bem mais fácil. Eu vejo que já comigo não funcionava como funcionou com a Vanessa. Comigo, o Jackson queria ser ativo no cuidado com a criança. Ele queria participar ativamente e eu tinha essa necessidade social de sair. Eu falava, não, então eu vou no supermercado. Você fica, dá banho, tirava o leite. E eu vou dar uma saída, eu preciso de respirar. E eu saía igual um zumbi, assim, sabe? Então, nossa, tá diferente, tá abatida. Não sei com você, menina. Tá tudo bem? Nossa, tô ótimo. Eu fiquei 3 meses reclusa. Totalmente, assim. Até porque eu tava com medo da menina pegar gripe. É porque você é da das saúde. Vacinas. Aí eu fiquei da saúde. Com 10 dias, a menina falou, vamos tomar um café. Eu falei, você tem certeza? Ele, vamos. Eu falei, então vamos. Não, eu lembro que eu era meio neurótica, assim, né? Pra entender das coisas da saúde. A Sara e a Rebeca tinham, acho que, umas 6 chupetas diferentes, cada uma. Dentro da caixinha esterilizadas. As roupas eram lavadas separadas. As mamadeiras todas esterilizadas. Tudo. Já na Helena, eu já lavava com sabão. Já não dava tempo de esterilizar, porque tinha que dar atenção à Sara e a Rebeca. O Emanuel, a gente passava assim na roupa e entregava. Já era aquela bagunça.
Nossa, o caos, as meninas deixavam cair no chão, pegava, Sim. limpava a boca das meninas de ketchup. E Vambora, era a mesma fraldinha que limpava a barba da Emanuela, era aquela loucura. Aí eu falo assim, cada etapa uma fase diferente. E no meu né? caso isso, né? Porque a minha primeira é o quarto do meu marido. Pra ele já é muito prático, Pra ele já era tira de muito letra. mais Isso é fácil. verdade. Então ele assim, não tem problema fazer isso. Eu, meu Deus, a menina vai quebrar. Ele, não tem... Aí ele pegava, eu, menina, meu Deus. Imagina, ele Tá grandão tudo com bem. aquele mãozão pegando a menina, Isso. você quase E eu, infartando. Infartava, Então pra ele, vamos tomar um café. Cara, a gente não pode tomar um café. Não, a gente pode tomar um café. A gente deve tomar um café. Eu falei, então tá bom, então vamos. Então é diferente quando você tem experiência, né? Eu sempre falo, quando o Emanuel nasceu, eu pensei que eu era avó dele. Que apesar da diferença não ser tão grande, mas a sensação que eu tinha era de ser vó, porque eu falava assim, tá com febre, tem que esperar não sei quantos dias, porque pode ser uma virose. Você já tava até com aqueles tipo costumes. assim, as coisas já tá tudo mapeado na Pronto. cabeça, entendeu? Nossa, tá chorando, esse choro é de cólica, esse choro tá com fome. Eu já identificava o choro, eu falava, gente, Aí, como viu? que é fácil Eu ter tinha que 4 ter deixado a filhos? Elisa um pouquinho com você. Aí, viu? Já falei, pode deixar lá. Vou deixar com você um pouquinho. Vão achar que é minha neta, mas tá tudo bem. Ela é branquinha dos olhos. E como é que vocês percebem a mulher se enxergar o corpo no pós-parto? Igual vocês falaram, né? Flacidez. Eu tive dificuldade porque o peito saía leite, a barriga muito mole. Eu me sentia muito mal. Eu pedia o Jacques para deixar o sutiã. Falava, não quero tirar o sutiã. E ele É uma boa estratégia. Aí ele falava, larga de ser chato. Eu falava, não, o sutiã não tira, né? Porque na minha cabeça era o restaurante das crianças, então não podia mexer. Verdade. Então tinha aquela questão do tabu, dessa dificuldade. Mesmo trabalhando com sexualidade, eu travava nessa hora de tirar o sutiã. E o resto eu ainda falava, não, apaga a luz, deixa escuro, não tô me sentindo confortável. Ele falava, meu Deus do céu, que ritual é esse? Para vocês, como é que foi isso aí? Existiu essa cobrança mesmo, de fato? Ou ainda existe? Como é que tá? Acho que ainda existe. Principalmente eu que sou da área da saúde, assim, não, lido ainda muito com mais- isso. Você lida com o corpo, né? Eu já Cirurgia tô plástica. pensando assim, nossa, quando eu tiver meus filhos, eu já vou fazer abdominoplastia com alguém, vou fazer a mama com, sabe, outra pessoa, já fico assim, né? Maquinando. Mas a gente se cobra, acho que a gente se cobra mais que eles, sabe? Não tem jeito, a gente vive num mundo virtual, de rede social, de tudo, né? Então a imagem hoje ela conta muito. Sim. Né? Então, a gente se cobra mais que eles. E as mudanças da gestação, algumas não vão voltar ao normal do que eram antes, né? Então, a gente precisa estar em paz com relação a isso e saber que gerar uma vida é muito mais importante do que ter um corpo malhado. Olhando pra vocês estão lindas, né? Eu conheço vocês antes e conheço vocês agora. Acho que mudou pouca coisa. Vê ainda que tem diferença, Vanessa? Você Tem. viu tanta mudança assim? Eu acho que é igual você disse, né? A gente tem que entender que vai ser outro corpo após a gestação. Sim. Né? Então, entender isso eu acho que é a parte principal. Porque quando você começa a ter barriga, não sei vocês, mas eu comecei a, tipo assim, pera, cadê meu corpo, né? Tipo, como é que vai ser depois? Eu comecei a não me reconhecer e cada vez a barriga crescia mais. Eu falava, gente, como é que eu era antes? E aí eu engordei 20 quilos na gravidez. E aí as pessoas falam, não, mas você não engordou tanto. E eu falei, gente, eu engordei 20 quilos. E aí parecia que eu era aquela pessoa 20 quilos a mais. E eu falei, quando a neném nascer, esses 20 quilos vão continuar aqui. Eu vou ser essa pessoa que eu tô vendo. Cadê a pessoa que eu era? Sabe? É uma loucura. Então você sempre pensa assim, eu tenho que voltar. Mas você não vai voltar. Então você tem que entender quem eu serei, né? Quem eu sou agora. Então voltar é uma frustração. Aceitar quem você se tornou ali, acho que é a chave, sabe? É necessário. É né? necessário. Então, assim, existe um novo corpo, com certeza. Existe um peito que sai leite. Existe uma barriga que ainda não voltou ao normal, que tá mais flácido, né? O seu corpo tá todo flácido também, porque você não malha mais, você não come direito, né? E tudo mais. Então, tem diferença. Meu joelho agora faz barulho, antes não fazia. Eu abaixo, ele faz creque. Não fazia antes. O pior é quando entendeu? acorda a criança, o creque do joelho. Exatamente, entendeu? Então, assim, você fala, não, peraí, então eu sou outra pessoa. Então, isso dentro de um relacionamento, a gente se cobra muito mais do que o marido, com certeza. Porque, querendo ou não, a gente acha que não, mas eles entendem. Sim. Eles compreendem, entendeu? Eles têm paciência. Sim. Pelo menos, assim, o meu tem, né? Assim, Não, o meu eu acho que também, maioria- graças a Deus. pelo que eu vejo, assim. Mas eles compreendem. Então, é uma exigência muito pessoal, eu acho, da gente. A expectativa conosco mesmo. E se a gente conversar e se a gente se alinhar com o marido, você vai ouvir dele que isso não importa tanto. Sim. Entendeu? E aí você vai se sentir melhor. Mas se você ficar na sua exigência,
pensando só aqui, você com seus neurônios, e não compartilhar suas angústias com ele pra ouvir um pouco e dividir, você vai sucumbindo ali. E aí você nunca vai chegar nele, né? Porque você quer cada vez mais se esconder, né? Aí cria um abismo. Aí cria um abismo, porque você não conversa sobre, você não fala do que você tá sentindo. Ele, às vezes, tá com medo de chegar perto porque não sabe também como é que vai ser. Se você né? vai receber o toque bem ou não, ele Exato. também tá numa zona insegura, porque é algo novo pra ele também. Exatamente. Então, se vocês não chegarem pra... Se a gente, né? Falar, pô, vamos falar sobre sexo? Vamos conversar. Vamos falar sobre como vamos voltar a nossa vida aqui, aos pouquinhos? Precisa? Porque senão os tabus, eles só crescem. Tudo tem que ser muito bem conversado, né? Até porque, igual você falou, os 3 meses você se fechou na maternidade, então... Aí a questão do abismo, né? Você e a criança no meio. Então... Tem que transpor. Tem. Se não transpor, não acontece. É. Muita gente fala que sente falta da barriga. Eu, particularmente, nunca senti falta da barriga, porque sempre curti os neném fora da barriga, né? E acho muito legal. Igual minha cunhada sempre fala, ai, que saudade do barrigão e tal. Eu achava legal, mas eu não curtia assim. Então, eu achava legal o neném lá dentro, mexendo, me divertia, curtia, mas eu não senti falta da barriga, até porque eu nunca gostei da barriga grande, né? Apesar do neném estar lá dentro. Como é que é isso pra vocês? Sentem falta da barriga, não sente? Curiosamente, passando na rua de uma gestante, eu falei pra babá, ai, que saudade da minha barriga. Olha, ai, que legal. Curiosamente, hoje. Que legal. Porque eu aproveitei muito a gestação, assim, sabe? Falam, é um momento... vem muitos pensamentos ruins, alguns relatos, né? Mas, assim, meu pensamento todo tempo foi de gratidão, né? Pela minha filha. Então, eu curti cada momento, assim. O mexer, o soluçar dentro da barriga, tudo, né? Eu pude passar por essa fase muito bem. Não tive muita complicação. Então, assim, foi muito prazeroso. E vamos ver se vem outra barriga logo, né? Fica na torcida. Sua cara tem espaço. Tem que ter. E aí? Eu não sei se saudade é a palavra, não. É igual, eu tive uma gravidez, graças a Deus, foi muito abençoada também. Não tive o que reclamar, nem enjoo, nem nada. Então, eu não sei, eu me sinto bem, eu tenho muito boas lembranças da gravidez. Mas eu não sei se eu sinto saudade. Não sei se saudade é a palavra. Mas eu tenho boas lembranças. Eu gostei de estar grávida, sabe? Mas saudade, fala, nossa, que saudade de sentir aquele aperto. Não sei se eu tenho, entendeu? Mas eu gostei da minha gravidez, entendeu? Foi algo que... Foi bom, foi agradável. Satisfatório, sabe? Foi satisfatório ver acontecendo. O parto foi planejado, a cesárea? Menino, o parto foi um testemunho. Era pra ser normal, tudo certinho. E aí eu tenho um relacionamento com Deus, bacana, né? Eu alimento muito bem o meu relacionamento com Deus, né? E eu coloquei isso como tudo na minha vida diante do Senhor, né? E eu falei, bora ver o que vai acontecer. E aí ele falou, cesárea, não é normal, querida. Eu falei, mentira. Eu falei, não, é cesárea sim. Eu falei, ai, tá bom, então vamos na cesárea. Aí marquei a cesárea. Aí, mesmo eu sabendo que seria cesárea, né? Eu ainda fiquei, será que o dia é esse? Será que é agora que vai ter que ser, né? Porque eu falei, médica, cesárea. Ela, claro, terça-feira. Eu falei, não era pra ser tão rápido, né? Eu falei sábado, ela terça. Eu falei, não, calma, minha filha. Eu falei pra ver que você ia falar assim, não, Vanessa, espera. Eu ia falar, ok. Mas na terça-feira, eu falei, beleza, terça-feira. E o Armindo, ele bate pronto, né? Ele, Vanessa, vamos, cesárea, não sei o que. Meu Deus, mas se não for a hora da menina, tava com 39 semanas, né? Dava pra ser tranquilo, né? Mas mãe, né? Se não for a hora, cheguei no hospital, eu falava, Deus, eu preciso de um sinal. E eu aqui, internando. Deus, eu preciso de um sinal. Se o senhor não me der um sinal, eu não vou descer pra aquele centro cirúrgico, não. Se não me der um sinal, não desço. Você sabe como é que eu sou. E aí, fiz a internação e tô lá, Armindo, eu não vou. Eu não vou tirar essa criança enquanto Deus não me falar que tem que tirar essa criança. Que é hoje, não vou. Subindo o elevador do hospital, a bolsa estourou. Ah, então deu tudo certo. Deu tudo certo. Era pra ser mesmo. Era pra ser aquele dia. Aquela hora, exatamente. Eu com aquele negocinho feio lá, com aquela bunda de fora, a bolsa estourou, ela falou assim, vamos tirar essa menina agora. E foi. Ai, que bom, graças a Deus. Foi E você, cesárea. foi planejada a cesárea também? Menina, foi muito parecido. Curiosamente, Que legal. Porque eu tava com 40 semanas já. E aí a obstetra falou, não vou deixar passar pra 41, né? A neném... Eu me preparei tanto pro parto normal quanto pra cesárea, mas aí, em um dos últimos ultrassons, ela tava com 2 circulares de cordão. Ah, tudo bem, não é contraindicação para parto cesárea, mas eu não sentia paz na cesárea. Aí a obstetra, não, vamos marcar. Vamos marcar no domingo, dia 24.
Eu falei assim, não, meu Deus, eu preciso de um final de semana pra eu terminar de arrumar as coisas, porque nunca tá tudo pronto, né? Não, então a gente vai marcar na segunda. Eu, não, na segunda eu não posso, porque minha irmã vai estar de plantão, a minha irmã quer ir, não sei o quê. Na terça, dia 26 de novembro. Ai, dia 26 de novembro, não, vamos na quarta, dia 27, que dia 26 era meu aniversário de casamento. Aí eu falei assim, gente, vai confundir tudo. Aniversário de casamento com o nascimento da filha. Eu também assim, pertinho. Nunca mais eu vou ter um aniversário de casamento. Aí eu fiquei, ai, Senhor, será que é mesmo pra ela nascer dia 26? Poxa, eu não queria que ela nascesse dia 26, mas tá bom, né? Então vamos. Trabalhei segunda-feira, meio período, um pouquinho assim. Deu 23h59. A gente tava assistindo o filme, deitado no sofá. Aí eu já tava tendo umas contrações, mas... bem espaçadas, nada demais. Aí a gente tava assistindo um parto na TV. Nossa. O Edu colocou a mão na barriga assim e falou, nossa, será que vai aguentar até amanhã? Na hora que ele terminou de falar, a bolsa rompeu. 23h59 de segunda-feira. Aí eu falei assim, é pra nascer dia 26 mesmo. E a gente foi pro hospital. Que a minha é dia 25. Olha só. Mas foi numa terça-feira também. Ai, olha só. Né? Pra você ver, né? E em meio aí essa avalanche de emoções, né? De um planejamento que não aconteceu o que vocês planejaram, né? Não aconteceu. Verdade. Como virar essa chavinha? Cara, o amor vira. Sabe? O amor que você sente pela criança quando ela nasce, acho que vira toda a chave necessária. De já não foi como planejei, não tem problema. Então, deixa acontecer. Deixa acontecer, Não, a criança vindo com saúde, você pegando ela no colo. Tipo assim, exato, acho que não todos importa. os problemas não são mais problemas. Tudo Não muda. E aí a Vanessa usou a palavra querência, né? Aí tá com o neném no colo, a querência chega, não chega, e meia fralda, noite mal dormida, Cara, correria. A querência, como é que tá a querência? 6 meses, 3 meses, como é que tá a querência? Uma querência que só... Nossa! eu falo o seguinte, a gente tem que querer, sabe? sim. Porque se esperar querer, não vai. Não agora. Concordo. Não sei daqui 6 meses como é que vai estar. Eu acho que é daqui pra frente, porque eu sempre falo Daqui que 40 anos. você tem o desejo, né, sexual não te leva pra algum lugar, porque o fato de você querer viajar não te leva pra algum lugar. Você tem que fazer o movimento pra você viajar. Então, o desejo sexual eu vejo que é a mesma coisa. Se você não fizer o movimento pra coisa acontecer, ele não vai acontecer. Ele não tem uma pílula mágica. Fisiologicamente também tá tudo alterado, né? Sim. A gente tem pico de prolactina, de ocitocina, então assim, a nossa biologia faz a gente focar na criança, né? Que é um ser que depende da gente. Então, essa coisa da libido, isso tudo, eu Cai acho por que terra. fica em segundo plano na vida da mulher, assim. Total, E assim, você precisa querer, né? Porque se você não de fato der um passo, você não vai por conta própria. Porque você não tem tempo, você tá destruída, você tá cansada. Se a criança... vamos aproveitar que a criança dormiu? Eu vou dormir. Entendeu? Ou ela acorda do nada. Assim, não dá pra, tipo... Você planeja, igual você disse, né? Eu vou planejar. Não, hoje vai dar certo. Vou botar a criança pra dormir. Ela dá uma febre. Entendeu? Ela resmunga, ela fica chorosa, ou acontece alguma coisa. Então, não adianta. Quando você tem... a gente tava conversando sobre isso ontem, inclusive. A gente precisa estar bem. O relacionamento. Homem e mulher. Porque não é no planejamento, é na ocasião. Né? Sim, tem que aproveitar a oportunidade. É oportunidade. Se você tá mal com seu marido e surge uma oportunidade, você não vai fazer. Sim. Você tá mal. Porque você tá chateada, tá magoada? Tá chateado, você tá magoado, vocês brigaram, alguma coisa. Então. Aí, meu filho, vai passar quanto tempo depois de chegar a outra oportunidade. Nunca se sabe. Você não sabe. Você não sabe. Porque não adianta você se planejar igual era antes. Não, vou aqui, vou fazer um jantarzinho, ou vou chamar ele pra sair, pererê. Você não vai fazer mais isso. Então, você fica bem com seu marido, entendeu? Pra quando você tiver a oportunidade, a coisa acontecer. Bati na mesa, que não pode bater na mesa. Não, mas deu pra entender. Você acha que a dica é essa daí? Ficar bem. Tentar Você fazer fica tudo pra ficar bem. bem. Conversar. Conversa, fala, brinca, mantém o alto astral, entendeu? Eu tô falando que eu fiz? Não fiz isso, não. Mundo real é diferente do ideal, né? Eu aprendi com isso. Entendi. A próxima filha, então, o próximo filho ou filha, né? A dica, armindo ao próximo. 5. O próximo filho ou filha, se já tá... Mas por que eu aprendi? Porque, graças a Deus, o Armindo, ele é uma pessoa que me traz pra terra, né?
Então ele conversava comigo, não era eu que ia conversar com ele, era ele que vinha conversar comigo. Ele, Vanessa, olha só, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu falo, você tem razão. Daqui a pouco ele, Vanessa, ó, acontece isso, você tem razão. É ruim, mas ele tem razão na maioria das vezes. E aí, então eu aprendi errando, sabe? Eu aprendi criando a minha bolha, que eu acho que eu bolhei demais ali a situação. Eu aprendi me afastando do meu marido, assim, porque eu queria ficando muito com a minha filha. Então, mas graças a Deus, ele conseguiu me trazer sempre pra perto. Então, converse, esteja bem com seu marido, deixa o clima leve, porque é pesado. Bem pesado sim. naturalmente. Bem pesado. Sim. É pesado. Então, assim, faça de tudo pra deixar o clima... Mas também não carrega essa responsabilidade sozinha, não, que é muita coisa pra mulher. O homem também precisa fazer a sua parte de deixar leve, de trazer pra perto, né, de conversar. Então, um marido consciente faz muita diferença. Sim, marido que ajuda, que é presente, Sim. faz toda a diferença, né? Total. Merece estrelinhas, né? O marido que ajuda. A gente olha pra ele com um olhar mais carinhoso, de misericórdia. Nossa, olha. Eu sempre falo, às vezes eu quero brigar com o Jackson, aí eu paro, penso, aí lembro de tudo, assim, eu olho e falo assim, ele me ajuda tanto, vale a pena não, deixa pra lá. Eu relevo um pouco, porque a ajuda dele eu acho que é de fundamental importância. Não que ele não esteja fazendo a obrigação dele, mas é porque quando você faz o contraponto, que tem muita gente que não faz, você fala assim, caramba, esse cara é diferenciado, então vale a pena ter um pouco mais de paciência, respirar um pouquinho. Ó, escutei um gritinho aí, Vanessa. Meu Deus. Agora, vamos lá. É verdade? É tabu, é mentira, é um mito? Que a mulher, depois que tem filho, não pensa em sexo? Cara, eu acho que no primeiro... rápido, assim, não pensa rápido, não. Acho que também não. Acho que a gente tá na maternolândia, né? Acho que não pensa... Eu acho que a gente pensa se cobrando. Sim. Poxa, tem que voltar. Temos que ter... a gente tem que ser mulher, tem que ser esposa. Essa cobrança Sabe? realmente existe. Porque, igual você falou, a gente deixa de ser mulher pra ser mãe. Então, chega uma hora que você volta assim, opa, planeta Terra, tô voltando, tô aqui, sou mulher, não sou sua mãe. Só que uma coisa que você falou que é fundamental, a admiração pelo marido. Sim, Isso é não verdade. pode perder. Não pode perder. Porque se você olha pra ele e fala assim, meu Deus do céu, que homem. Onde eu tava com a cabeça que eu casei com esse encosto? Acabou. Você não quer nem ser tocada e nem tocar. Você não quer nem perto. Não quer. Você precisa admirar seu marido. Então, ele precisa também fazer por onde pra ser admirado, sabe como? Pra você olhar pra ele e falar assim, nossa, entendeu? ele tá merecendo Exato. hoje. Então, eu acho que se o marido contribui, a gente admira e admirando, a gente acaba se aproximando, né? E outra coisa, tem muita gente que fala que o marido tem ciúme do bebê. Vocês chegaram a perceber, assim, um pouco de ciúme, de atenção, de querer ser o neném, Eu passo isso no consultório. O marido chega e fala assim, depois que o filho nasceu, ela só quer saber do neném, eu fico no último plano, parece que é como se eu não existisse mais. Vocês percebem isso? Isso, graças a Deus, a gente não teve lá em casa, não. Foi não tranquilo? percebi, não. Foi bem tranquilo, assim. Eu não sei se ciúme. Ciúme, não. Eu sei que, como eu fui muito, muito, muito coruja nesses 3 meses, de fato, a gente ocupa lugares que antes não existia, né? Nosso tempo é ocupado por outras coisas. Então, você vai fazer você não faz mais coisas que você fazia antes. Então, o marido, ele precisa entender também que seu tempo tá dedicado ao neném, né? Mas lá em casa também, tipo, o Armindo super entende e, graças a Deus, é paciente. Ele já passou por um treinamento intensivo, né, também. E alguma dica que vocês dariam para as mães de primeira viagem aí? Qual a dica que vocês dariam? Tem alguma dica, assim, que além do diálogo, de conversar, o que vocês dariam? Eu acho que eu reforçaria isso. Não espera querer, sabe? Faça por onde. Tenha intenções. Tem as sabe? segundas Tenha intenções. segundas intenções, sabe? A intenção, o nome já diz, né? Ela é intencional. Sim. Você precisa fazer por onde. Você precisa dar o primeiro passo, né? Teve uma vez numa consulta com você até me falou isso, eu levo pra vida até. Que você fala, você tem que fazer até acontecer naturalmente. Faça até que aconteça naturalmente, né? Insista naquela atitude até que aquilo seja natural na sua vida. Isso obrigado por isso, inclusive. Eu faço isso até hoje. Então, eu acho que na volta quando você tem o primeiro filho, na volta da vida sexual ativa 2, tem atitude, sabe? Tem aquela atitude, poxa, hoje eu não queria. Se você estivesse se sentindo bem, obviamente, né? Vai, porque depois que começa, você vê que às vezes foi só preguiça, entendeu? Eu acho que a minha dica, né? Eu acho que a gente tem que se desprender de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente... não, eu quero. Não, eu não quero. Mas assim, também tem que ver
a necessidade do outro, né? Sim. Não olhar só pra gente, Tem um mas pouco olhar de pro empatia, outro. né? Exatamente. Tem uma criança, tem um marido, né? A rotina mudou toda. O que eu posso fazer pra que as coisas não fiquem tão diferentes e tão pesadas, né? Então também assim, às vezes eu não quero, mas ele precisa, então E o vamos. mundo lá fora, querida? Não tem que tá ficar de brincadeira olho, não. filha. Porque você que teve o bebê, não foi o marido, não. Exatamente. Então, assim, Quem tá ali... Quem tá de cuide do seu resguardo é você. quem tá na bolha é você. Exatamente. Não o marido, não. Aham, meu filho, o marido continua na academia, o marido continua indo trabalhar. E a mulherada tá solta, né? Marido Quer bonitão, Fica de exalando olho. testosterona. Exatamente. Então vigia. Vigia, irmão. Na querência. Exato. Ele na querência e você ali na dormência. Não não pode, dá né? não, meu filho. Fica esperta não pra você ver. Bem, esse bate-papo gostoso foi com a Vanessa e com a Natália, duas lindas. Segue elas duas nas redes sociais. Vamos deixar todo o contato aqui. A Natália é cirurgiã plástica, né? Esse peitinho caído aí, né? Olha, vou procurar. já faz a ponte aí, né? Gente, passa meu contato. E aqui é o Segundas Intenções. A gente convida você a segui-las no Instagram, a seguir a Virgínia Pérez também, a seguir aqui no canal do YouTube o nosso Segundas Intenções podcast de Segundas Intenções, e ativa o sininho de notificações, porque toda segunda-feira tem que ser cheia de segundas intenções. Até o nosso próximo encontro.